Localizada a apenas 26 quilômetros da cidade de Miranda, a Fazenda Cacimba de Pedra é uma propriedade rural histórica. Foi a primeira a introduzir técnicas para a melhoria da produtividade rural no Portal do Pantanal. Com 2.000 hectares, a propriedade cria gado e, mais recentemente, está descobrindo a sua grande vocação para o turismo rural e científico. Quem recebe a nossa equipe para mostrar as belezas deste lugar, primeiro, é uma típica mulher pantaneira e que tem uma habilidade incrível neste que até então era um instrumento tocado apenas por homens. O simpático casal Gerson e Rosaura aparece e conclui uma recepção que somente os pantaneiros são capazes de fazer. Ele, natural de Castro, no Paraná, e ela, pantaneira roxa. Duas pessoas feitas sob medida uma para outra e que possuem a mesma paixão, a saudável vida no campo. Eles fazem questão de mostrar cada detalhe deste pedacinho do paraíso. Na sede da fazenda, objetos guardados com carinho e que retratam a importância da preservação da identidade pantaneira. Aliás, cada canto da fazenda é sempre uma homenagem ao povo do Pantanal. E a curiosidade da equipe aumenta quando o casal apresenta uma série de couros de jacaré, tipo exportação, de várias cores. Esse precioso material, muito valorizado lá fora, é produzido na própria fazenda. Gerson é um dos fundadores dessa atividade e sabe como ninguém da importância de preservar as nossas riquezas naturais. Há 17 anos, ele resolveu estudar, pesquisar e repovoar os jacarés do Pantanal, justamente na época em que este réptil estava na lista dos animais praticamente extintos por causa da indiscriminada caça predatória. Essa foi a grande sacada do empresário, que contribuiu para a preservação da espécie e depois soube tirar proveito disso. Iniciou uma atividade no setor. Então foi que surgiu a portaria 126, que regulamentou a criação desses animais, desse pré-histórico jacaré do Pantanal, o caimã crocodilo jacare. Por nós muito querido, muito apreciado, nós o amamos. Dessa forma nós resolvemos então a pesquisá-lo desde 1988, a pesquisa evoluiu e nós concluímos que criando racionalmente nós estaríamos contribuindo para a perpetuidade da espécie, que também é economicamente viável, ecologicamente correta e socialmente enriquecedora. Economicamente autossustentável e até melhora a condição de renda da propriedade. É uma alternativa de renda dentro de uma propriedade. Ele é um atrativo porque é um animal pré-histórico, ele traz consigo uma energia altamente positiva. Antes de visitar os tanques onde os jacarés são recriados e terminados, Gerson Bueno, que também é médico veterinário, levou a equipe até uma área de 20 hectares onde está localizado o matrizeiro, ou centro de reprodução. Nesse local, que tem todas as características naturais para que eles se reproduzam, estão alojados 400 reprodutores e matrizes. Quando acasaladas, as fêmeas chegam a depositar numa única postura, em média, 28 ovos. Estes ovos são coletados na orla da lagoa e levados para incubação. Um fato interessante é que o criador pode estabelecer os critérios de nascimento de machos e fêmeas dependendo do grau de temperatura da incubadora. Na fazenda Cacimba de Pedra, Gerson explica essa técnica e afirma o porquê da sua opção pelas fêmeas. Se você os incuba a 32 graus centígrados, então 50% é macho, 50% nasce fêmea. Se essa incubação for para 34, 35 graus centígrados, diminui o tempo de incubação, que a 32 graus, é 75 dias, ela vai baixar um pouco para 70 dias, e a 34, 35 graus centígrados, 90% é macho, 10% fêmea. As fêmeas são mais dóceis, são mais alinhadinhas, né? São mais disciplinadas. Então eu particularmente prefiro trabalhar com as fêmeas para sistema de ganho de peso. Agora é importante eu dizer para você o seguinte, que na nossa
na alimentação desses animais, não entra nenhum fator de crescimento hormonal, nada assim que venha interferir de forma assim, eu diria assim, irracional, praticamente, que viesse prejudicar alguém. É todo obedecendo um padrão de qualidade alimentar natural. Esses tanques, também chamados de células, possuem medidas, espessuras e profundidade conforme o desenvolvimento de cada lote de jacarés. Nos berçários, os jacarezinhos, ainda bebês, permanecem por cerca de 30 dias, recebendo ração à base de proteína animal, sais minerais e vitaminas de 3 a 4 vezes ao dia. Essa dieta é controlada conforme o desenvolvimento dos animais, até que chegue a apenas uma refeição reforçada por dia, oferecendo ração na proporção de 1% do peso vivo diariamente. Parece pouco, mas não é não. E isso ocorre quando os jacarés já estão prontos para o abate entre 10 e 18 meses de idade. Um detalhe interessante é que, de ordem natural, os animais são classificados em 3 categorias: cabeceira, meio e fundo, exatamente como ocorre na bovinocultura. Alguns, com genética superior, acabam se desenvolvendo muito mais rápido e são justamente esses que vão mais cedo para o abate. A fazenda está inclusive identificando o DNA de alguns animais para que sejam feitos futuramente cruzamentos direcionados utilizando somente linhagens precoces. É ou não é um sistema familiar para você que é produtor rural, hein? A criação de jacarés é totalmente viável. 100% da pele ou couro e 100% da carne são aproveitáveis. Com relação ao jacaré silvestre, muitos fatores impossibilitam esse aproveitamento total do animal. Vejamos um exemplo. Como os répteis no seu habitat natural ficam expostos ao sol, o seu couro acaba sofrendo uma calcificação e apenas 15% dessa pele é aproveitada, o restante fica comprometido. Com relação à carne, em caças indiscriminadas e proibidas, normalmente o animal abatido está com idade bastante avançada e apenas o rabo do jacaré acaba sendo aproveitado. Ou seja, jacaré silvestre dá prejuízo e é proibido, é sempre bom lembrar. Por isso, o jacaré confinado é lucro garantido. O nosso jacaré, o jacaré criado em confinamento, você aproveita 100% da pele. Toda ela é costurável. É com ausência praticamente de calcificação. E quanto à carne, é muito fácil de entender. Da natureza só se aproveitava a parte do rabo, em função de que é uma carne mais macia. O nosso é 100% aproveitável. 100% da carcaça, inclusive as costelinhas podem ser fritas, né, e degustada como uma costelinha de peixe, com uma coisa nesse sentido, uma costelinha de pacu, que é muito apreciada, a do jacaré também. Por quê? Porque nós estamos aqui com os animais como se fosse o vitelo pantaneiro, né, como se fosse o vitelo. Agora, os animais que são extraídos da natureza são animais de 30 anos de idade, de 40 anos de idade. É como se você for comer um vitelo e se você comer um touro velho e muitas vezes até meio magro, né? Então é fácil de entender, se torna um borrachão, né? Uma coisa difícil. E já aproveitando o ensejo, eu gostaria de dizer o seguinte, porque os animais, o jacaré como um todo, ele na natureza ele sobrevive aí em média de 50 a 80 anos de idade. E muitas vezes estava abatendo um animal aí com 50 anos de idade. Então é perfeitamente compreensível de que a carne seja muito dura. A carne do jacaré pode ser apreciada em vários restaurantes do mundo e o mercado é enorme. Com relação ao couro, essa pele é hoje a mais cara vendida no Brasil.